Para que a gente possa entender o ministério de Jesus e o nascimento da igreja, é fundamental que a gente tenha alguma ciência, algum conhecimento do que era a Palestina na época de Jesus Cristo, e para isso a gente vai ter também que voltar um pedaço do tempo para entender o contexto histórico em que as coisas se desenvolveram. Um dos que se rebelou foi o sacerdote Matatias, chamado de Asmoneu, porque ele vinha da linhagem de Asmon. Ele se recusou a servir no templo profanado e se exilou em Modens. Quando ele foi convocado para participar dos sacrifícios pagãos, Matatias mata o emissário real e o sacerdote que oficiaria os sacrifícios.
Nesse contexto histórico, geográfico e geopolítico, Jesus nasceu. O impressionante é que Jesus não se tem nenhum documento histórico confiável, nem dado empiricamente verificável sobre nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Nada prova a historicidade de Jesus. Mesmo os evangelhos foram escritos em tempos depois e há inconsistências nas narrativas que fazem. Os saduceus eram partido religioso, econômico e político dominante à época de Jesus, que agregava a maioria dos sacerdotes. Eles eram favoráveis à presença romana, não acreditavam na ressurreição nem nos anjos. Eles eram a aristocracia dominante do judaísmo. Os saduceus acreditavam somente a lei, a Torá. Por influência do helenismo e da cultura pagã, viviam uma religiosidade materialista e secularizada, negando a existência do mundo espiritual. Os fariseus eram avarentos e gostavam de se vangloriar por causa do legalismo. Jesus os censurou e os chamou de hipócritas e condutores de cegos. A religiosidade deles estava baseada no exterior, nos rituais e na justiça própria. Gostavam de citar o Corban como subterfúgio para não cuidar dos pais na velhice, alegando que seus bens foram consagrados a Deus e ao templo. Os essênios eram um grupo originalmente ligado ao clero de Jerusalém que se afastou em protesto. Foram para o deserto a fim de viver a genuína fé judaica com vida comunitária e esperança messiânica. Alguns queriam lutar contra os romanos, outros queriam viver com os romanos. Os essênios escolheram viver isolados como resposta ao mundo louco que se apresentava no primeiro século. Eles formaram uma comunidade em Qumran, perto do Mar Morto, e achavam que ali poderiam viver como o verdadeiro povo de Deus. Rejeitavam Herodes, o templo e os fariseus, e só eles eram o verdadeiro Israel. Criaram uma comunidade santa e pura de onde sairia o Messias para redimir a Israel. Acreditavam que Deus enviaria 2 Messias, um sacerdote e outro rei, e eles, essênios, seriam usados pelos 2 Messias para estabelecer o reino de Israel. Os zelotes.
Ele se opunha à dominação romana por achar incompatível com a soberania do Deus de Israel. Em alguns momentos apelavam à violência. Praticavam sequestros e assassinatos de opositores políticos. Entre eles, ou dentro dos zelotes, haviam os sicários, que assim eram chamados porque carregavam um punhal escondido e se caracterizavam por violentos atentados. Jesus escolheu a um deles, a um dos zelotes, como discípulo. Sabe-se que havia uma expectativa messiânica muito grande e que vários apareceram antes e depois de Jesus. Jesus mesmo, segundo os evangelhos, não os mencionou nem se opôs a eles. Ele foi mais um entre alguns messias que apareceram na época de Jesus. Sabe-se que ele se colocava como enviado de Deus, como seu filho, como sendo um com Deus, que pregou o amor a Deus e ao próximo, que curou, ressuscitou pessoas, criou um círculo íntimo. Jesus fundou a igreja ou anunciou o reino de Deus? Essa é uma pergunta que deve ser trabalhada com seriedade. Ele veio anunciar a igreja ou ele veio anunciar o reino de Deus? Igreja e reino são a mesma coisa? Por que ele se eternizou? E por que não os outros que no seu tempo também, antes e mesmo depois, nenhum deles se eternizou? São perguntas com muitas respostas, mas nenhuma delas é definitiva. Com esse panorama, eu acho que a gente pode ter uma visão melhor do momento histórico, político, social e econômico que Jesus viveu. E com isso nós vamos ter melhores ferramentas para entender algumas coisas do início da igreja. Que Deus nos abençoe nessa caminhada.